Minha última esperança é que o PL da dosimetria virasse o PL da anistia foi embora ontem no início da tarde, quando o PL da dosimetria, que a gente carinhosamente chama aqui de PL da lixometria, foi aprovado na CCJ do Senado. Minha esperança é que os senadores conseguissem mexer no texto e transformassem aquele absurdo realmente no texto do PL da anistia, que foi o que foi aprovado nas duas casas para ser votado de urgência. Mas não, senhores. O PL da dosimetria venceu. E tem muito zoom por aí dizendo que Flávio Bolsonaro estava negociando a aprovação do PL da dosimetria para desistir de sua candidatura. Será que isso faz sentido? O que nos leva a noticiar a vocês, cobrir aqui para vocês, a corrida presidencial de 2026 no Brasil, que Flávio Bolsonaro simplesmente desestabilizou. A cara do Ciro Nogueira está de dar pena. Parece que o moço não dorme há muitos dias e não se importa mais em parecer um mondrongo descabelado e todo amarrotado. E nessa coisa de desestabilização da corrida presidencial em 2026, até o pastor Silas Malafaia veio e disse: olha, não concordo com o Flávio, não. Vamos falar sobre isso? Vamos analisar as falas dele? Então, vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, que é bastante importante para o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa moral aí pra gente. Se você já é de casa, passa o olho em tudo aí. Se você gosta do nosso trabalho, acha que ele pode ajudar aí a conscientizar mais pessoas, compartilha nosso link lá nas redes sociais, nos lugares digitais aí por onde você anda, enquanto você pode, que você ajuda a nossa voz a chegar muito mais longe. Bora pra pauta. Antes de ir para as nossas matérias de capa, eu tenho que falar com vocês como é que está a situação econômica do Brasil para você começar a se preparar, porque a coisa está ficando muito séria. Ontem, o Sérgio Wolff Gobetti, ele veio às redes sociais comemorar um grande feito. Ele propôs um imposto seletivo sobre refrigerantes e isso foi aprovado. Eu deixei aqui alguns comentários. Ele respondeu, por exemplo, ao Ricardo Sarmento, que disse: Vitória, mais um imposto que não existia e passou a existir. Aí o Sérgio diz: não é mais imposto porque a carga tributária global não está sendo alterada. A arrecadação será igual a hoje, mas cobrada de modo mais justo e racional. Ele diz que refrigerantes precisam ter carga tributária mais alta do que a carga tributária da energia elétrica, e não o contrário, como acontece hoje no Brasil. Aí eu perguntei para ele, então por que você não se mexeu e não propôs uma diminuição do imposto sobre energia elétrica? O Rafa Santos perguntou, poxa, nem Coca vai poder tomar? O cara comemora ainda, é muito sadismo. E o Sérgio responde: eu sou perseverante diante da desinformação e ignorância. Você vai pagar um pouco mais caro pela Coca e, quiçá, quem dera, o consumo de refrigerante seja reduzido um pouco no nosso país, com efeitos benéficos à saúde. Olha como ele é preocupado com a sua saúde, porque, afinal de contas, é tudo pelo seu bem. E aí eu perguntei para ele: Senhor, quem foi que te deu procuração para ficar decidindo o que o cidadão pode ou não pode consumir mais ou menos? Simplesmente daqui a pouco você não vai poder mais tomar refrigerante, já que o desemprego, a economia caindo pelas tabelas, vai nos colocar numa faixa de classe econômica nada privilegiada. Não menos importante a denúncia da Júlia Zanata a respeito do que foi aprovado na CCJ do Senado. O Senado está me saindo uma belíssima bisca, né? Foi aprovado um projeto que amplia o controle, o monitoramento e o poder do Estado sobre a vida do cidadão comum. Deixa eu mostrar aqui parte da fala dela. E agora, depois de tanto falar sobre esse assunto, depois de você entender sobre esse assunto, nós temos senadores votando para aprovar esse controle aqui do seu dinheiro. E aí você pode perguntar para mim, Valéria, tem solução sobre isso? Tem solução sobre isso. Primeiro você aprende a ganhar dinheiro pela internet, aí você vai descobrir que você consegue ganhar em dólar e você pode ter os seus dólares depositados fora do país, fugindo desta forma deste controle absurdo dos autoritários de bananas. Presta atenção nesse recado que eu separei para você. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito.
Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no Zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual é o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Então não perde tempo, o Daniel Alvarenga vai passar todas as informações em 3 aulas totalmente gratuitas, o link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Você sim tem condições de aprender a ganhar dinheiro pela internet, guardar o seu dinheiro, ganhar em dólar e guardar o seu dinheiro fora do Brasil. Não perde mais tempo não. Não espera tudo explodir não, querido. Espera assim, ó. Quando explodir eu já quero ter me preparado, tá bom? Porque tá ruim demais, gente. Antes das nossas matérias de capa, eu também quero mostrar para vocês o que aconteceu num certo tribunal. Não vou dizer qual é, porque, então, a gente não vive uma democracia aqui no Brasil, né? Então deixa pra lá, mas eu quero só mostrar para vocês a cena. Vocês sabem, né? Que o exemplo vem em cima. Olha a zona que tá virando os tribunais de um país lá das Banânias do Sul. Quando a senhora diz que alguém que se dane... Se dane, vocês estão aí só levantando o OAB. Quando se deu a prerrogativa, a OAB é que levanta. A juíza tá mandando tirar todo mundo, todos os advogados. Retira do tribunal. Para que tribunal precisa de advogado? Não é? Geralmente um tribunal de exceção não precisa de advogado. O exemplo vem de cima. Eu mesmo sou a vítima, eu mesmo investigo, eu mesmo determino incursões, eu mesmo mando fabricar provas, eu mesmo julgo, eu mesmo condeno, eu mesmo faço tudo. E como eu disse a vocês, ontem, infelizmente, foi aprovado na CCJ do Senado o PL da lixometria, que é o PL da dosimetria, que é aquele absurdo que todo mundo sabe que não vai ajudar ninguém. Quando muito, lá para fevereiro, março, quiçá, depois que Lula segurar para vetar isso, voltar para o Congresso e o veto for derrubado, se é que a gente vai conseguir que o veto seja derrubado, aí os presos do 8 de janeiro ganharão o benefício de seus advogados poderem recorrer ao algoz para dizer, olha, foi aprovado lá um PL, se o senhor não tiver assim muito mal-humorado, dava para o senhor reduzir as penas aí, porque vai ser assim, tá? Vai ser desse jeito. Então é isso, no frigir dos ovos, infelizmente a gente era para estar lá no Senado debatendo o quê? Anistia, anulação de tudo, inclusive anulação dos crimes de certos, né, ovos que todos vê ali, por lá, mas não, estão se debatendo lá pelo PL da dosimetria e tem gente apostando que Flávio Bolsonaro negociou esta aprovação em troca da desistência de sua corrida à presidência da República em 2026, mas eu lamento decepcionar todo mundo. É o seguinte, tá? O Alexandre de Moraes, o ministro lá de Banânias do Sul, determinou que a Polícia Federal pericie ultrassonografia de Jair Bolsonaro. Para você que está morando em Nárnia, deixa eu explicar uma coisa. Os advogados do presidente Bolsonaro entraram com recurso lá na Corte de Cristal, do Ovo que Tudo Vê, dizendo, olha, ele precisa de uma cirurgia de hérnia inguinal. Vamos fazer o exame? E aí o Ovo que Tudo Vê disse, não precisa sair para fazer exame não, isso é muito perigoso e tal. Aí o advogado falou, então deixa a gente entrar com o equipamento para fazer o exame, porque ele está com muito soluço, as crises estão muito, a intermitência está menor, né? O intervalo está menor.
Deixa a gente fazer o exame. Ah, tá bom, então faz o exame com ele trancafiado lá. Aí foi médico técnico com a máquina de ultrassom fazer a ultrassonografia. Na ultrassonografia feita lá dentro, os técnicos descobriram que não só Jair Bolsonaro tem uma hérnia inguinal, mas ele tem 2 hérnias inguinais. E aí os médicos do presidente Bolsonaro ficaram desesperados. Olha, é pior do que a gente pensava. Tá aqui, o resultado da ultrassonografia diz que ele tem 2 hérnias inguinais, então o perigo ele duplicou, porque essas hérnias podem ser estranguladas, pode suporar, a gente precisa operá-lo de urgência. Aí o que Alexandre fez? Ele acreditou nos técnicos? Acreditou nos médicos? Não, ele mandou periciar ultrassom. Eu não sei se ele vai periciar a imagem da ultrassonografia ou vai periciar a máquina, né, o equipamento de ultrassom, porque vai que tem um Donald Trump, de repente patriota, lá dentro da máquina de ultrassom, mudando as imagens e colocando lá uma hérnia onde não existe, vai saber. Chegou nesse nível. Vamos falar sobre a corrida presidencial de 2026, que Flávio Bolsonaro tem sido o brilho absoluto e solitário, e o restante do povo está só passando vergonha. Deixa eu mostrar para vocês a reação de um jornalista da Band News anteontem, quando saiu aquela primeira pesquisa que deu Flávio Bolsonaro sozinho, brilhando lá na frente, com 10 pontos à frente. Olha só o que o jornalista falou à época. É o retrato de momento, uma boa pesquisa para Flávio Bolsonaro, né? A direita será obrigada a levar a sério a intenção de Flávio, e Tarcísio fica numa posição um pouquinho mais desconfortável, talvez mais próximo do governo de São Paulo, da reeleição. Então, assim, até a Band, que é uma emissora que tem ali as suas sociedades, as suas parcerias, como o PCC, que é o Partido Comunista Chinês, tá? Até o jornalista da Band News teve que reconhecer, olha, Flávio está despontando, a direita vai ter que começar a levar a sério a candidatura dele. Porém, ontem pela manhã, os caras encomendaram uma nova pesquisa. Tá aqui, ó. Nova pesquisa mostra Tarcísio melhor que Flávio em disputa contra Lula. Um tal de Instituto Real Time Big Data aponta o governador de São Paulo com vantagem acima da margem de erro sobre o filho do ex-presidente Bolsonaro. O Eduardo morreu de rir, né? E isso causou uma celeuma. Tudo de novo na rede social dos jornalistas, os locutores de plantão, os influenciadores contratados dizendo que não, Flávio é inviável, candidatura de Flávio é inviável, imagina, blá, blá, blá. A pesquisa foi essa aqui, ó. Eu, inclusive, fiz um shortzinho aqui para vocês hoje, quando eu estava respondendo os comentários de vocês por vídeo. E aí, a pergunta foi a seguinte: diante da indicação do Bolsonaro, você diria que vai votar no Flávio Bolsonaro? Segundo o Instituto Quest, 62% não votaria em Flávio de jeito nenhum, 23% até poderia votar e 13% vai votar. 13%. Sugestivo, mas enfim, quem sou eu na fila do pão para pensar em alguma coisa? E o Roberto Mota, que há alguns dias eu tenho até ficado desconfiada se o perfil dele não foi invadido ou hackeado ou coisa que o valha, porque, gente, é inacreditável o inconformismo, a revolta, a indignação do Roberto Mota, nosso querido Roberto Mota, por causa da indicação de Flávio Bolsonaro. Ele não está conseguindo disfarçar. Olha o que ele escreveu lá no X. Meu Deus, 62% de rejeição e o Flávio Bolsonaro é a melhor opção da direita, centro-direita para tirarmos Lula? Não, Roberto, não é de direita ou de centro-direita. Flávio é a melhor opção da direita, centro-direita nenhum emplacou. Continuando aqui com o post dele, ele diz: pergunta aos entendidos, qual a faixa de rejeição mais alta que vocês viram num candidato à presidência do Brasil? Não é bem assim do jeito que você pensa, ou do jeito que você está falando. Eu vou dar o benefício da dúvida e vou levar em consideração que você está pé da vida, eu não sei porquê, e você está falando muita bobagem. Mas vamos seguir aqui, que eu tenho um outro inconformado, né? A era dos inconformados, centristas, sapatenistas. Cara, olha a cara do Ciro Nogueira, eu já vou soltar a fala dele. Olha a cara dele, carcunda, descabelado, com a roupa toda desgrenhada, e tá todo largado, todo lascado. Isso tudo foi Flávio Bolsonaro que causou, Cirão? Conta pra nós aqui. Ele disse nesse vídeo o seguinte: Tarcísio ainda é o candidato mais forte, beira ser imbatível, mas não tem candidatura disputando contra a família Bolsonaro. É legítimo a candidatura do Flávio Bolsonaro e tenho conversado muito com ele. Falei que depende muito dele o desenrolar da campanha. Fecho aspas. O SPT News é o Sistema Petista de Televisão Notícias. Então, quem tá lá? Raquel Landim, conhecida, muito conhecida desse canal, e ela disse:
Centrão avalia que rejeição viabiliza Flávio Bolsonaro no segundo turno em 2026. Rejeição. O que eles estão alegando como justificativa? Sabe por que Flávio Bolsonaro não vai ganhar? Porque a rejeição do nome Bolsonaro, ela é muito pesada e ganha a eleição, geralmente, quem tem menos rejeição. E aí todo mundo passou a acreditar nisso como se fosse lei. Eu vou levantar uma lebre aqui. Será que isso sempre foi verdade mesmo? Ou será que isso sempre foi justificativa para as pesquisas manipuladas que nós sempre vimos por aí, mas que nós não tínhamos a rede social para nos apresentar? Aí o Eduardo Bolsonaro encerrou a questão dizendo: Jair apoia Flávio. Olha, vai vir muita rejeição ao nome Jair Bolsonaro, Flávio perde. De repente vamos mudar o cenário. Jair apoia Tarcísio. Caramba, a rejeição de Bolsonaro vai ser esquecida, Tarcísio vai ganhar. É isso mesmo? Ou a rejeição ao nome Bolsonaro deveria pesar tanto para um lado quanto para o outro? O que você acha? Deixa nos comentários para mim. E aí chega a hora que eu não queria que chegasse nesse canal. Eu contrapondo o pastor Silas Malafaia. Mas eu posso ficar quieta? Eu não posso ficar quieta. Eu amo o pastor Silas. Eu acho que ele é estrategista, um homem muito corajoso, que bater as coisas na mesa, mas aqui ele cagou. Se ele cagou, eu vou falar, né? Porque é isso que vocês esperam de mim, não é? Então vamos à fala do pastor Silas Malafaia, que eu prometi para vocês ontem. É minha percepção, uma chapa para ser combativa, para ganhar uma eleição, Tarcísio e Michele como vice. A Michele encarna, olha o que ela encarna: mulheres, direita, evangélica evangélicos e é filha de nordestino. O Tarcísio, aí você pega a pesquisa, e é a última que saiu aí, qual é a rejeição de Flávio? É a mesma de Bolsonaro. E a de Lula, que é grande também. A de Tarcísio é bem abaixo. Muito interessante que Flávio Bolsonaro vai carregar toda a rejeição do Jair Bolsonaro, mas a Michele não vai. No entanto, para não dizer que eu abandonei Bolsonaro, coloque Michele como vice. Que a família não vai se contentar com isso? Não pode ser vice? É isso que está aparecendo para mim, gente. Vamos continuar. Rejeição é uma coisa importante. É como se o povo dissesse o seguinte, né, na minha percepção: nós não queremos Lula, mas também não queremos um Bolsonaro para presidente. Que povo que está dizendo isso, Silas? Que povo, pastor. Em nome de Jesus Cristo, eu te amo. Não faz isso comigo, não. Não me obriga a fazer isso que eu estou fazendo aqui, não. Que povo! É uma percepção minha. 25% a 30% do eleitorado é Bolsonaro. Mas não se ganha eleição com 25 a 30. Se ganha eleição com 50 mais 1. Então, você vai ter que ter voto do centro. Você vai ter que ter voto dessa gente. O Bolsonaro governou com quem? Fábio Faria, ministro das Comunicações, PSD. Ciro Nogueira, ministro, PP. Como é que o Bolsonaro conseguiu aprovar coisa? Foi com voto de quem? Da minha mãe? Não foi. Foi do Centrão. E é isso que a gente fala assim, aqui. Não existe como governar e nem ganhar a eleição sem o Centrão. Nós não somos maioria, não é? Isto é uma coisa. Agora, outra coisa é fazer um apelo desse, pastor, e não falar por que o Centrão não vai com o Flávio. Porque se for com o Tarcísio, o Centrão todo vai. E por que o Centrão não vai com o Flávio? Porque o Centrão prefere Lula? Porque o nome Bolsonaro, porque não rouba nem deixa roubar, não se mete em negociata e nem deixa acontecer negociata debaixo do nariz dele, aí o Centrão não gosta. Aí, para salvar algumas coisitas não muito ortodoxas, tem que ser o Centrão, o cabeça de chapa. Diz aí pra mim, de onde você é e se você vai no Flávio ou não. Deixa assim, ó, o local e 1, se você vota em Flávio. 2, se você não vota em Flávio. Vamos ver o que dá nessa nossa audiência, sempre muito perseguida por esta plataforma amada. Tô cansando aí do YouTube. Ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, nossa caixinha de Natal já está aberta, por favor, seja generoso, porque presente de Natal esse ano aqui não vai ter para nada na fila do pão, porque as contas médicas bateram no teto já mês retrasado. Então a situação aqui está bem difícil. Se você puder, nos ajude a manter esta caminhada assim, quase solitária aqui. É doarpravaleria@gmail.com. Qualquer valor é muito bem-vindo e na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias de uma conta no PayPal para você que nos acompanha fora do Brasil. Encontro com vocês nos comentários. Vocês viram ontem a série de vídeos que eu fiz respondendo os comentários de vocês? Deixa aqui nos comentários para mim, para eu ver se vocês estão realmente acompanhando as nossas respostas. Beijo no coração, bora tretar nos comentários, porque agora é com vídeo. E eu tô amando isso. Diz para mim se você tá gostando. Beijo no coração. Fui.